Olha, gente, eu vou aqui chutar uma data, assim, um período, 4 décadas, que a segurança pública de Alagoas tem um parceiro importantíssimo, para quebrar um pouco da estrutura do coronelismo, para investigar casos rumorosos que envolvem a própria estrutura, o próprio aparelho policial. A Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal tem tido um papel relevantíssimo para uma mudança de comportamento e para o profissionalismo das polícias. É lá que está a operação técnica, a análise das investigações, a tecnologia. Hoje a Alagoas já deu um passo importantíssimo, mas nós temos grandes profissionais ao longo das últimas décadas que tiveram relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas, colocando a própria vida à disposição da ética, da responsabilidade e, às vezes, tendo que fazer cortes na própria carne. Nós temos alguns delegados que tiveram essa missão e trouxeram para si uma missão maior, que é o Estado de Alagoas. O meu entrevistado de hoje é um delegado da Polícia Federal que tem uma relação muito forte com o Estado, Joacy Avelino. Ele atuou em grandes casos. Primeiro, quero dizer que é uma honra poder entrevistar um amigo de muitos alagoanos, e eu faço parte desses alagoanos, que eu sou um alagoano adotado, mas tenho uma ligação profunda, eu tenho filhos e netos em Alagoas e reconheço algumas atividades, alguns trabalhos como importantíssimo para o filé do Nordeste. Hoje, nós somos estamos na linha da preferência do turismo internacional. Nós estamos diante dessa preferência, não por acaso, porque tiveram pessoas com coragem, profissionais com coragem para enfrentar a violência. Quero dizer que é uma honra poder entrevistar. Quem é Joacy Avelino? Antes de mais nada, queria agradecer o convite, Arnaldo, e ter a satisfação de, mais uma vez, conceder uma entrevista para um jornalista que eu reputo da maior importância, não só no jornalismo alagoano, mas nordestino e até em nível nacional. É uma satisfação. Querendo interromper, porque eu já entrevistei ele em veículos nacionais, ele deu importantes entrevistas para o Jornal O Globo e televisões que eu trabalhei. Mas quem é Joacy Avelino? Delegado da Polícia Federal há quanto tempo? Ah, sim. Eu fui delegado na ativa durante 26 anos, mais um tempo como escrivão na própria Polícia Federal, tudo por meio de concurso público, e sempre foi... Chegou a ser superintendente da Polícia Federal de Alagoas? Em 2007, eu fiquei quase que um ano como interino na superintendência da Polícia Federal em Alagoas, em decorrência de que da saída do nosso Bergs Toledo. Bergs Toledo, sertanejo alagoano, a quem eu mando um abraço, que deve estar nos assistindo. Isso, com certeza. Ele foi para a embaixada, acho que em Paraguai, e eu fiquei durante um ano, em 97. Praticamente um ano à frente da superintendência. Foi quando desencadeamos aquela operação Taturana. Que culminou com a prisão de alguns parlamentares, né? Alguns parlamentares, etc. O caso Taturana continua sendo investigado ainda ou já? Não, continua, mas por conta de uns arranjos políticos, processuais, vem se arrastando. Mas, na verdade, aquela Operação Taturana... A Operação Taturana, só para lembrar, foi aquela operação que envolvia parlamentares com o Banco Rural? Isso, a Assembleia Legislativa. Desvio de dinheiro. De forma que, em dezembro, então o superintendente Pinto de Luna chegou e deflagrou a operação. Mas o período de apuração
Foi todo foi seu, na né? nossa gestão, foi. Sim, naquele momento que nós tínhamos alguns parlamentares que eram bastante temidos em algumas regiões. O senhor temeu, se preocupou um pouco mais com sua segurança? Ah, sim, nos preocupa, por quê? Porque o histórico de violência em Alagoas é um histórico conhecido de todos. Não é à toa que aqui assassinaram uma deputada federal, né? Cécile Cunha. Covardemente. E historicamente, no dia dela ser diplomada, né? Num desafio aberto, né? Então, nos assusta e é motivo de preocupação, mas nós temos o dever de cumprir com nossas obrigações, com a legislação, né, disponível. Quer dizer, além desse caso, eu estou me lembrando aqui que o senhor atuou num outro que, eu acho que foi no início também do ano 2000, que foi a Gangue Fardada. A Gangue Fardada, o que marca o senhor dessa fase? É interessante que a Operação Gangue Fardada, ela foi apelidada assim pela própria imprensa. É verdade. Porque envolvia alguns policiais. Muitos policiais, mais de 40 policiais na época, eles foram presos. E o que nos chamou a atenção foi o envolvimento de policiais no esquema criminoso. Assalto a banco, roubo de cargas, assassinatos, etc. Assassinatos por encomenda. Por encomenda. Né? Então, assalto a banco e com a complacência do Estado, ou seja, com a complacência de policiais. Nós estamos falando ali dos anos 95... 97. 96, o final do governo de Valdo Suruagi, né? Isso, 97. E de forma que... Inclusive, o Manuel Gomes de Barros deu não sei se deu depoimento para vocês na Polícia Federal. Deu, que ele era o governador e assumiu com a renúncia de Valdo Suruagi. E de forma que aquilo chamou a atenção das autoridades em nível nacional, que mandaram para cá, o Ministério da Justiça mandou para cá mais de 500 policiais. Então, foi uma tranquilidade naquele ano de 97. Quer dizer que você comandou 500 policiais ali. Para a segurança pública em Alagoas, que nós ficamos praticamente 2 anos sem um assalto a banco, 2 anos sem roubo de cargas, sem sequestro, que era um crime comum naquela época. Então, foi uma tranquilidade. E os principais envolvidos foram presos e condenados, porque foi um trabalho bem feito. Uhum. Nós não visávamos, Arnaldo, pessoas, e sim fatos, como faz o bom jornalismo, né? A gente a vida pessoal não, né? Pessoas, sim. E sim o fato, você apura e tem que chegar alguém, tem que escrever. Tem que escrever, não tem para onde correr. E aí, às vezes nos afasta de algumas pessoas. Mas essa época também, anos 90, que você estava ali como delegado, nós tínhamos grandes casos também de prefeituras investigadas, final dos anos 90, prefeituras investigadas com problema de desvio de dinheiro da merenda escolar, até para comprar ração. Sim. Você atuou nesses casos também? Atuei. Eu não comandei, mas atuei. A famosa Gabiru alcançou dezenas de prefeitos aqui no estado. E realmente foi feita uma varredura naquele esquema criminoso que estava acontecendo naquele momento, com envolvimento de prefeitos, secretários, funcionários e tal, em desvio de verbas públicas. E eu soube até que numa dessas operações vocês encontraram um prefeito que desviava o dinheiro para comprar comida do cachorro. E de porcos também. Eles davam a merenda vencida para os porcos. Porque as crianças não tinha como chegar até a escola. Uhum. Porque nem sistema educacional existia no município, mas a verba vinha, eles compravam merenda para dar para os porcos, para os animais, etc. Quer dizer, até 2015, eu estou dando esse marco temporal. Antes de 2015, vou dizer 8 anos atrás, era o governo Theo Vilela, já houve um início
de uma tentativa de mudar essa situação em Alagoas. Como é que você viu, assim, quando você entra como delegado e que você passa por esse período e investiga essas coisas, como é que você via isso como policial? Eu vi o seguinte, a carência de efetivo e a carência material da nossa Polícia Civil. Da Polícia Civil em Alagoas. Infelizmente, naquele momento, eles não tinham a menor estrutura para combater esse tipo de delito. Aí tinha que recorrer a vocês. Tinha que recorrer à Polícia Federal. Nós procurávamos verificar se havia algum indício de delitos que atraísse a competência federal e nós entrávamos. Mas, infelizmente, a Polícia Civil não tinha esse preparo, não tinha pessoal, materialmente, condições de apurar. Hoje não, já melhorou bastante. Hoje nós temos um delegado que está à frente da Segurança Pública, o Flávio Saraiva. Me parece que ele vê a Segurança Pública, não, um amigo querido, aqui eu mando um abraço, mas parece que vê a Segurança Pública como uma ciência. Sim. Sim, porque a segurança pública, já está dizendo, é pública. Não é de deputados, não é de governo, não é uma polícia de governo, embora muitos dirigentes queiram ter uma polícia para si, mas não. Eu acho que a Alagoas está no caminho certo. Essa oxigenação quase que anualmente nós temos concurso público para a Polícia Militar, né? Sim, para a Polícia Civil. Hoje o policial civil ele entra com um nível superior, já é uma qualificação melhor. Isso faz com que quem ganha é a população. E nós temos uma outra... Dá para você, como um profissional que conhece bem a estrutura da polícia, a Alagoas vive um outro momento? Sim, melhorou bastante. Lógico, não está na perfeição, mas melhorou muito. De uns 20 anos para cá. Nós temos, eu me lembro que na morte do PC, alguns até peritos ficaram chateados, porque nós escrevemos que PC foi feito com faca de pão. Para você ver o atraso que havia na segurança pública em Alagoas. Você atuou no caso PC? Eu estava chegando aqui como delegado e acompanhei. Mas a morte dele? Houve a intervenção da Polícia Federal para fazer perícia, etc. E tal. Hoje nós temos, pelo que você entende de polícia, nós temos uma perícia hoje em Alagoas? Avançou bastante, mas no início dos anos 2000, 95, 2000, era precário, muito precário. Hoje nós temos uma estrutura, eu vi esses dias, temos câmaras de segurança espalhadas quase que em todos os 102 municípios, né? E uma delas, agora recentemente, eu vi um sujeito que matou o outro por disputa de ponto de táxi no interior desse aqui de Alagoas, e o caso foi solucionado em menos de 24 horas por conta da Câmara. A Câmara é também um instrumento de segurança pública? Sim. A iluminação de um município ajuda bastante na prevenção de crimes. A Câmara ajuda o quê? Na elucidação de crimes e todos esses fatores... A Câmara no policial, você é a favor? Eu sou, sim. A favor? Eu sou, sim. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa polícia militar, nas academias, ela é treinada para matar. E não, é verdade. Para o combate frontal. Combate frontal contra os criminosos. E, às vezes, se excede no calor do momento, não tem... Falta de treinamento. Não tem fiscalização, não tem câmara, então ocorrem os absurdos. E com a câmara, protege até o policial. É verdade. Porque vai provar que ele agiu em legítima defesa. Em legítima defesa. Há um indicativo, não houve abuso. Há um indicativo que saiu na Folha de São Paulo, saiu no UOL, saiu no Estadão, de que as câmaras, tanto aonde foi implantada, ela reduziu a letalidade da operação policial, né?
A Alagoas hoje está na moda, porque ela está reduzindo a violência, segundo as estatísticas que aparecem, que são divulgadas pela Secretaria. Nós já saímos daquela condição de primeiro lugar, que foi quando o período que você estava aqui. É verdade. Estamos em 10º e avançando para reduzir ainda mais. O senhor acredita nessa estatística? Eu acredito, sim, porque você, Arnaldo, está aqui há muitos anos e na década de 90, 95 a 2000, entrando na década de 2000, aqui era terrível. Assassinato todo dia, toda hora, principalmente crime de mando. Todo dia havia corpos. E o pior e o mais grave, a Polícia Civil não tinha condições de apurar. Não tinha perícia, né? Não tinha perícia, não tinha delegados suficientes, não tinha agentes para investigar. E o que é que acontece? Só apurava se o caso tivesse alguma repercussão. Iniciava-se a apuração, mas os demais casos não. A estatística era no IML. Não existia inquérito para apurar, esse tipo de delito na Polícia Civil, porque eles não tinham condições. Hoje já mudou. Os crimes, homicídio, por exemplo, estão sendo mais elucidados. E a gente não vê também o envolvimento de gangues? De gangues, sim. Fardadas? De policiais envolvidos no Quer dizer, crime em tese a gente não tem mais notícia. Diminuiu bastante. Né? E há uma corregedoria, me parece que dentro da polícia, funcionando. Funcionando, perfeito. As polícias ainda trabalham em conjunto? Trabalho, Federal? Sim, sim. Eu sempre trabalhei em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Federal. Nas grandes operações, eu verificava o seguinte: se tem alguém das forças policiais envolvido com algum tipo de delito, aquilo não representa toda a corporação. Então, você tem que chamar à responsabilidade os dirigentes. Sim. E eu sempre obtive sucesso. Na Gangue Fardada, nós tivemos a colaboração do comandante da Polícia Militar à época, do secretário de Segurança. Que é um número pequeno, vamos dizer, a banda podre seria, assim, jocosamente falando, é um número pequeno. Número pequeno. Não é a instituição. Não é a instituição. Então, você tem que respeitar a instituição em si e separar o joio do trigo. É assim que se faz. E se comunicar com as polícias, porque você trabalhando em conjunto, o resultado é muito mais satisfatório. Joaci, hoje, quer dizer, você não está ali na linha de frente mais, não está no combate, mas você não está afastado das grandes discussões, já que você fez parte de um momento histórico aqui, que era o enfrentamento da Polícia Civil com a Polícia Federal, em conjunto, de gangues, do crime organizado no interior, das quadrilhas de assalto a banco, enfim. Hoje, eu entrevistei agora o desembargador Zé Carlos Malta Marques e ele diz o seguinte, que a quantidade de homicídio hoje, ela caiu bastante e aumentou as denúncias de crimes de feminicídio e de violência contra a mulher. Como é que você vê essa situação hoje? O desembargador, assisti a entrevista dele, interessante. Um abraço, doutor Zé Carlos Malta Marques. Mas ele está certo. O que é que acontece? Esse tipo de delito sempre ocorreu na história. Entretanto, como a legislação mudou, e mudou para punir mais os criminosos, houve uma conscientização a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, de que as vítimas deveriam ser denunciadas, que antes não eram denunciadas, e fez com que aflorasse, com que esses casos viessem à tona e fossem apurados e os responsáveis punidos, o que antes não acontecia. Ainda tinha até a defesa da honra, né? A defesa da honra. Isso acabou, o STF derrubou. Outro caso que hoje chama a atenção, aí não é tanto da violência, mas que chama a atenção de 3 milhões e 200 mil alagoanos, chama a atenção dos 200 milhões de brasileiros, que são as 35 minas da Braskem. Como o delegado da Polícia Federal, Joaci Avelino, analisa esse caso?
Eu vejo da seguinte forma, Arnaldo. A legislação para combater crimes ambientais no Brasil, ela é leniente. As penas são brandas demais. Para você ter uma ideia, a maior pena na lei contra os crimes ambientais, salvo engano, é de 6 anos. 6 anos. O caso Brumadinho, por exemplo, com tantas... Sim, você tira o caso Brumadinho, 270 vítimas fatais, não tem ninguém preso, já se passaram 4 anos, tá? Não tem ninguém preso. O processo está rolando com discussões sobre competência, se é federal, se é estadual, etc. e tal. E até hoje parece que só tem uma denúncia. E isso vai rolar o tempo inteiro e, criminalmente, eu acredito que ninguém vai ser punido. Só as famílias, né, que perderam seus parentes. Seus parentes. No caso de Alagoas, nós não temos mortes, mas nós tivemos 60 mil pessoas que receberam compensação financeira. Como é que o senhor entende essa compensação financeira? Isso é um engodo, é uma piada. É uma maneira da Braskem dizer para a opinião pública: não, nós estamos indenizando as vítimas. Mas não, o dano é muito maior. Existem pessoas ali que se suicidaram porque perderam a casa. Casas ficaram doentes. Né? Que valiam 500 mil, eles pagaram 100 mil, 200 mil. Então, há uma desproporção. É compensação financeira ou compra de imóveis? É uma compra de imóveis ali, é um investimento da Braskem, porque aquela área vai passar a pertencer à Braskem. Agora, já pertence, porque ela está com os títulos agora, de propriedade. Ainda voltando à questão da lei de combate aos crimes ambientais, o que é que acontece? Fizeram uma legislação, os parlamentares fizeram uma legislação leniente, com penas brandas, e o mais grave, aí vem o executivo, não tem fiscalização. Como é que você vai combater crimes ambientais se não tem fiscalização? Se há muitos anos o IBAMA não tem concurso, o ICMBio não tem concurso, o IMA não tem concurso, a Agência Nacional de Mineração não tem concurso. Veja só, no caso da Braskem, a Agência Nacional de Mineração, eu vi esses dias na imprensa, só tem um fiscal em Alagoas. E das 35 minas, ele só fiscalizou 4. Só 4, coitado. Então, existe uma omissão do poder público. E ninguém é punido. E o que eu acho mais grave é justamente essa falta de concursos públicos para preencher com um pessoal renovado, oxigenado, com capacidade para investigar. Atualmente está em curso na Superintendência da Polícia Federal, com seus colegas, um inquérito para investigar. Esse inquérito ocorre de forma sigilosa e o Ministério Público respeita esse sigilo solicitado pela Polícia Federal. É necessário mesmo esse sigilo das investigações? O caso é muito complexo. Acredito que não. Eu não acredito que seja tão necessário assim, não. Acho que a opinião pública deveria ter ciência dos passos que estão sendo dados na investigação para até auxiliar a polícia e o Ministério Público. O que acontece é o seguinte: a exemplo de Brumadinho, não vai chegar a lugar nenhum em termos criminais. Porque a legislação favorece. A legislação favorece, Arnaldo. E se houver uma reparação civil ou civil, mas em termos criminais, com esse pessoal que tem um poder econômico na mão e consegue contratar bons advogados, boas bancas de advogados, esqueça, jamais serão punidos criminalmente. Como delegado, você entende esse caso das 35 minas como um crime ambiental? Crime ambiental, sim. E grave? E grave. Agora,
é um crime ambiental de forma permanente, que isso vem desde os anos 70, né? 74 para cá. E veja só que as autoridades permitiram que isso acontecesse. Se houve o licenciamento, sim, mas... Não houve a fiscalização. Não houve a fiscalização na hora da renovação. Então, parece-me que é uma atitude já planejada. Eu tive uma informação, e já está nos jornais circulando em Alagoas, que o Conselho Nacional de Justiça virá a Alagoas para investigar os acordos que foram feitos dos últimos anos. Como é que o senhor vê a entrada do CNJ nessa questão? É fundamental? Não, é fundamental porque daí o CNJ vai se debruçar sobre a matéria e verificar de onde partiu essa omissão ou ação do poder público. Não só o executivo, mas o próprio legislativo, e verificar os acordos que foram feitos. Os acordos que foram feitos em nível estadual ou municipal e punir esse pessoal. E como o senhor disse anteriormente, o senhor tem indicativos, né, de que algumas pessoas foram indenizadas bem abaixo do que esperavam. Isso. Porque tem um custo ali da obra física, mas tem também o custo afetivo, né, das pessoas que sonharam ter aquele imóvel e ali construir família e tal. E isso tem um valor muito maior do que aquele valor do imóvel enquanto patrimônio físico. Essa indenização, com a entrada do CNJ, que vai funcionar aí, talvez como um corregedor geral dessa situação, ela poderá refazer esses acordos, chegar a um acordo mais justo? Poderá sim, e deve revisar esses acordos, porque foram acordos que só favoreceu o lado mais forte, que foi a Braskem. E de forma que a população, de uma forma geral, está no prejuízo. E eu digo mais o seguinte: dizem que Deus é brasileiro, eu acho que Deus é alagoano, que nós não tivemos uma vítima fatal em decorrência desse desastre ambiental. Por incrível que pareça, nós estamos conversando há 30 minutos. Que bom. Mas, Joacir Avelino, depois desse histórico que você só contou uma parte, né? Só contou uma parte. Missão cumprida? Missão cumprida e com a satisfação de ter feito igual o jornalista faz. O bom jornalista se deparar com os fatos e correr atrás da notícia. E nós nos deparamos com o fato e corremos atrás da autoria, ou seja, a materialidade já está ali, então da autoria, e seja A ou B, quem quer que seja, mas a lei tem que ser cumprida, isso é que é bom. Olha, eu vou encerrar essa entrevista contando aqui, revelando um detalhe. Esse delegado, num momento da história, garantiu que alguns jornalistas exercessem o seu dever democrático de buscar a informação e garantir que ela fosse publicada, mesmo diante de pressões fortíssimas. Eu sou um deles. Muito obrigado e eu acho que Alagoas também é grata ao senhor. Tá, obrigado a você, Arnaldo. Estamos à disposição.